Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa sexta-feira. Hoje, no capítulo 3, nós continuamos a leitura. Iremos ler do versículo 16 ao 22, que traz por título: Jó deseja ser como um aborto oculto, e não ver a luz. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 5, que traz por título O Lamento de Jó. Vamos à leitura, versículo 16 a 22, nos dizem assim: ou como um aborto oculto, não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exador. Ali está o pequeno e o grande. O servo fica livre do seu senhor, porque se dá a luz ao miserável e vida ao amargurado de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam e procura dela mais do que tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam, e achando a sepultura, que de alegria cavam e se alegram, exultam, achando sepulturas. Continua, irmãos, esse sofrimento absurdo, mas ele faz aqui um pouco vai nos trazer um pouco a memória sobre o que a arqueologia nos ensina, sobre a questão dessa procura por sepulcros. É completamente diferente. Nessas sepulturas, pessoas buscam tesouros que aqueles ricos, ao se enterrarem ou serem enterrados pelos seus, melhor, acreditam que podem levar isso para a vida. Irmãos, pesquisando sobre isso, vocês acreditam que até Davi tinha, deixa eu ver aqui onde é que está, um camarada chamado Hircano, encontrou cerca de 3.000 talentos na sepultura de Davi. Davi foi enterrado com 3.000 talentos. Faz nem sentido, para nós que acreditamos em Deus, que acreditamos em Yahvé, não faz nem sentido essa coisa de você enterrar ouro junto com você. Mas, enfim, como a gente já falou, a teologia do Velho Testamento está sendo superada, ela foi superada pelo do Novo, e nós ainda estamos crescendo nesse conhecimento. A alma humana, o espírito humano, ele hoje é muito mais conhecido, nós conhecemos muito mais sobre a questão da alma e a questão do espírito do que os nossos pais da igreja, por exemplo, do que os apóstolos conheciam, por exemplo. Então, hoje nós temos um conhecimento maior. Não significa que nós temos todo o conhecimento. Nós temos um conhecimento maior do que eles, mas ainda temos muito que aprender. Um grande equívoco, na verdade, é um descuido que é cometido por principiantes e principalmente por ignorantes, é achar que porque leu a Bíblia toda, leu alguns livros, estudou uma coisa ou outra, ele sabe tudo agora. Agora ele é o manto, o poço da sabedoria. O que a gente aprende é que aquela máxima filosófica, sei que nada sei, e a gente segue aprendendo. E é assim também no campo espiritual, é assim também no mundo espiritual. Irmãos, o que Jó traz para nós nessa discussão é acerca da morte, esse desejo de não existir. Notemos que em nenhum momento ele está falando de suicídio. Notemos que em nenhuma circunstância ele ponderou tirar a própria vida.
Ele deseja, até agora, não estar vivo. É diferente, né? Há uma diferença aqui. Tanto que ele está sempre falando lá do seu nascimento. Ele está falando agora sobre aborto. Por que eu não fui abortado? Tanta gente foi. Tanta gente nasceu sem já nasceu morto. Né? Por que não foi comigo? A gente já falou sobre isso ontem. Mas hoje eu quero trazer um pouco aqui uma pequena meditação sobre essa questão da morte. A morte, ela não é algo que deve ser temida. Nós não temos que temer a morte, não temos que ter medo dela, mas também não temos que correr para ela. Cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu momento. Porém, irmãos, nós vamos viver diversas situações onde nós vamos ver pessoas abraçarem a morte e pessoas lutarem contra ela. Eu já testemunhei isso, testemunhei uma pessoa que viveu por muito tempo lutando contra um câncer no sangue, até parente nosso. E, para os irmãos terem ideia, a pessoa estava lutando tanto, mas tanto com a morte, que todo mundo estava esperando, porque ela já estava respirando com dificuldade, já não conseguia mais respirar. E aí o nosso pastor, o pastor Nicodemos, chegou, eu lembro disso porque isso ficou marcado na minha mente. O pastor chegou e o pastor conversou com a família e falou assim: olha só, nós vamos orar, eu vou encaminhar ela e ela vai descansar, ela vai morrer. A família toda ali, na expectativa, todo mundo já esperava isso. Ela lutou mais de 8 anos contra um câncer no sangue e venceu, tá? A morte conseguiu levá-la, mas deu trabalho. Era uma italiana bem guerreira. Então, quando o pastor chamou ela pelo nome e começou a orar, conversou com ela, falou: só está todo mundo bem, está todo mundo muito bem, todo mundo vai ficar em paz, todo mundo vai ficar seguro, a senhora pode descansar. Irmãos, e ele deu a bênção apostólica sobre ela, e ela descansou. Ela se entregou à morte. Então a morte, ela deve sim ser abraçada no seu tempo certo. A gente fala muito pouco sobre isso porque a gente sempre tem a dor associada a essa conversa. Ela deve ser abraçada no seu tempo certo. Ela não pode ser procurada, que é o que ele está falando aqui. Nós não podemos procurar a morte. Por quê? Porque nós temos a vida inteira para viver. Eu tenho muita ocupação. Eu tenho ocupação com a minha casa, eu tenho ocupação com a minha família. Eu tenho ocupação com a minha própria vida, com a minha própria existência. Mas principalmente, amados, cada dia que passa, cada momento que passa, nós vamos descobrindo mais e mais e mais graça e mais glória e mais presença de Deus na nossa vida, na nossa existência. A Bíblia, ela fala isso pra gente, que esse conhecimento de Deus, ele vem crescendo como o sol que vem nascendo, e ele vai subindo, e não tem quem consiga se esconder desse conhecimento e dessa graça, como ninguém consegue se esconder da luz do sol. E ela é avassaladora, isso é vida. E é ela que nós buscamos, e é ela que nós procuramos. Jesus disse que ele nos daria vida, e vida com abundância. Não é sobrevivência, não é uma vidinha mais ou menos, não é uma vida meia boca. Não, é vida com muita vida. É muita vida para uma vida só. É muita vida, é com muita vida. Então, essa muita vida existe na presença de Jesus. Nós temos que nos entregar cada dia mais. Irmãos, é deprimente, é triste ver a forma como as pessoas vivem o cristianismo. Como se fosse uma mera religião, e não é. Cristianismo é vida com abundância. E a gente fica triste quando a gente olha as pessoas presas em coisas pequenas, em mesquinharias, em coisas perdidas desta vida, que nós não deveríamos valorizar, que fazem parte da morte, que fazem parte da sepultura. E nós temos que nos voltar para Cristo. Porque em Cristo Jesus, a vida, ela é infinitamente inesgotável. Inesgotável.
Vida com abundância é o que o Senhor tem para você, para sua casa e para sua família. Vida com abundância, prosperidade máxima em todos os ambientes, porque a verdadeira prosperidade é viver a presença de Deus em família, na nossa existência, para que todos aqueles que estão à nossa volta experimente a alegria da presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Que você tenha uma excelente sexta-feira e que seja um dia abençoado na presença de Deus. Fique em paz, meu irmão.